Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. A gente já ouviu isso daqui em algum lugar. Em algum momento a gente estava aqui conversando no Abrindo Evangelho, em algum momento a gente estava conversando aí ao longo das palestras do Greg e veio essa passagem. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Mas o que te bate na cabeça? O que vem de verdade aí para você? Será que já te chamaram para você fazer a tua reforma íntima? Será que você já se escolheu? Porque, convenhamos, a gente não precisa ficar esperando que uma pessoa de fora escolha a gente. A gente precisa entender qual é o momento em que eu escolho seguir essa jornada. Qual é o momento que eu escolho participar da minha reforma íntima ativamente. Não esperando que o planejamento reencarnatório resolva meus perrengues aí, essas minhas marcas no perispírito e tudo mais. Bom dia, sejam bem-vindos para mais um Abrindo o Evangelho. Aqui é Rodrigo Dílio, careca, quase careca, deu uma rapada aqui na cabeça, mas ainda bem que aqui em cima ainda tem um tufinho de cabelo. E a gente está aqui para abrir o Evangelho, a gente conversar, a gente trocar uma ideia sobre tantas passagens legais que tem nesse livro e colocar opinião, e meter a colher assim, e meter o BD ali, compartilhar, porque aqui não é um momento de exposição, é um momento de criação junto. Momento de troca. Então, deixa eu ver a Sheila, por exemplo, que já está por aqui. Bem-vinda, Sheila! Que bom que você já está aqui. Ah, já estava com saudade, né? Pois é, meu amor. Toda terça-feira, 9 horas, a gente está junto aqui. E a gente quer te ver lá na casa do Greg também, todas as atividades, sempre que possível, a gente quer estar pertinho de você. Tá? Então, toda terça-feira, já clica aqui na gaivotinha. Sheila, e todo mundo que está entrando aí agora, já clica na gaivotinha e chama uma pessoa que realmente deveria estar aqui para poder fazer uma semana melhor. Uma pessoa que você sabe que quer evoluir, que quer ser uma pessoa cada vez melhor, que quer fazer o bem com outras pessoas. Convoca aqui uma pessoa aqui agora. Isso, o pessoal que está chegando aqui agora, ó, já chega direto no momento gaivota, clica aqui na gaivotinha e seleciona uma pessoa. Quer selecionar mais? Seleciona mais. Mas pelo menos uma pessoa para poder participar desse Abrindo Evangelho contigo aqui hoje. Olha a Shirley também, a prata da casa, que está sempre com a gente aqui. Seja bem-vinda, Shirley. E já começa chegando aqui, clicando na gaivota e chamando uma pessoa para poder trocar, para poder debater essa passagem aqui do Abrindo Evangelho. Para você que está chegando depois, para você que está assistindo essa gravação, enfim, o início que a gente pegou aqui, ó, foi muitos os chamados, poucos os escolhidos, capítulo 13. Mais especificamente, eu abri na página 324. Então a gente vai começar com a passagem aqui, logo do iniciozinho do capítulo 13, não, capítulo 18, desculpa, errei aqui. Então, ó, capítulo 18, eu estou com o Evangelho da Fé. Se você quiser acompanhar comigo, acompanha lendo. Se não tiver com o livro aí, quiser acompanhar ouvindo e compartilhando, melhor ainda. Eu quero ouvir você, quero saber o que você tem a dizer sobre essa passagem. Eu acho que o meu celular está caindo aqui. Pronto. Agora sim. Agora está melhor. Gente, mas que cabelo é esse que eu tô aqui hoje? Meu Deus do céu. Tô acostumando com uma peruca nova aqui. Bom dia. Opa, já tá chamando todo mundo. Legal. Chama o povo todo pra gente poder trocar juntos aqui. Legal? Rapaz do céu, olha só. Que é isso? Tá aparecendo a moita aqui na cabeça. Vamos lá, gente. Então, ó, parábola do festim de bodas. Eu sei que de vez em quando dá uma polêmica, de vez em quando o povo não entende essa história do festim de bodas. Então, vou ler a parábola e vou ler pelo menos um trechinho dos comentários aqui. Legal? Enquanto isso, vocês estão chegando. A Claudinha já está na área também. Bom dia, Claudinha. Já chega botando aqui, clicando na gaivota, chamando pelo menos uma pessoa para a gente poder debater sobre o assunto ao longo da semana. Então, vamos lá. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. Ih, gente, meu celular tá caindo aqui toda hora. Pera aí, deixa eu apertar esse negócio aqui rapidinho, gente. É aqui, ó. Pera aí. Agora que eu vi aqui o probleminha. Pronto, vem pra cá. Agora sim, a gente estava caindo, gente. Tá parecendo que a gente tá meio brocochô, ficando assim, meio churriado. Não, vamos lá, vamos acordar essa semana. Legal, agora sim. Vamos continuar aqui a leitura?
Vamos lá, vem comigo. Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tornou de cólera, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Gente do céu, mas que filme de terror isso aqui, né, gente? Parece filme do Rambo, sei lá, mandou matar todo mundo e tal. Calma, gente, vamos entender isso aqui. Então disse aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai às bodas todos aqueles que encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Então, em seguida, o rei, para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, né, a roupa que se precisava estar ali de acordo com os costumes, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei a sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Gente, essa parábola aqui é de pirar o cabeção. Fala pra mim. Você entendeu meia dúzia de palavras dessa parábola? É difícil, gente. A gente precisa entender o que Jesus queria trazer com essa parábola. Muitos serão chamados para o banquete de bodas, mas poucos serão os escolhidos. Não só escolhidos pelo rei, mas quantas daquelas pessoas se escolheram estar presentes de corpo e alma naquele festim? Havia uma festa acontecendo ali. Então, quando a gente quer convidar as pessoas para uma festa, a gente quer que as pessoas venham com o máximo de entusiasmo para poder participar de um momento feliz, um momento da nossa família, um momento para celebrar a nossa amizade. E o que significava a pessoa não ter vindo, por exemplo, com a túnica nupcial, né? Aquele traje que era culturalmente importante para aquele encontro? Quer dizer que a pessoa veio não porque ela queria, mas ela veio porque alguém mandou que ela viesse. Quando a gente está falando sobre autorresponsabilidade, quando a gente está falando sobre os desafios que a gente tem ao longo dessa vida, a gente precisa entender que, por mais que a gente tenha sido chamado para participar dessa jornada, dessa festa, né, dessa escola, desse aprendizado aqui encarnado, a gente precisa lembrar que a gente não veio aqui involuntariamente. Poucos os casos, por exemplo, num reencarnamento compulsório, né, ou de repente por causa de um suicídio, a gente vem para poder queimar o resto do fluido vital, mas na maior parte do tempo a gente aprendeu ao longo da nossa estadia no plano espiritual, a gente aprendeu a importância da vida aqui na matéria. Então, quando a gente vem para cá, a gente pede para participar desse festejo, a gente implora. Então, na hora da gente vir para cá, a gente vai vestir a nossa melhor túnica, a gente vai vestir o melhor que há para que a gente possa ser a melhor pessoa do mundo dentro dessa jornada. Vamos ler aqui um pouquinho dos aprendizados? Ah, que bom, estou vendo vocês aqui. Claudinha, bom dia, amigos, passando para desejar muita luz e alegria para todo mundo. Ah, Claudinha, depois você assiste a gravação também, legal. Todo mundo está chegando aí, sejam bem-vindos para abrir o Evangelho. Vou ler mais um trechinho aqui. O incrédulo sorri a essa parábola. Estou falando que ela causa na balada, né, gente? Vamos lá. Que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim. E ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados, os donos da casa. É louco, né? Também essa parte que eu pulei aqui. Como assim? A pessoa recebe um convite, o rei fala, ó, vai lá e convida todo mundo. E aí os servos são mortos, aí vai lá, massacra não sei o que, para poder... Gente, calma, vamos tentar entender esse negócio aqui.
As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim mistério se torna que não ultrapasse os limites do verossímil. Outro tanto pode ter dito que de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. Então Jesus sabia exatamente quem era o seu público-alvo. Então ele precisava adaptar um conhecimento superior à linguagem daquelas pessoas. Por isso que aparentemente tem essa questão da túnica certa para ir no festejo, ou essa matança para poder participar de um festim do rei. A maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muito ininteligíveis quanto ao sentido apenas por não se colocarem nesse ponto de vista os que interpretam. Então, na hora da gente interpretar uma parábola como essa, a gente precisa entender qual era o costume daquele povo. Senão a gente viaja na maionese e a gente não entende nada que Jesus queria dizer. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Então olha só como aquelas pessoas que foram levar as boas novas, que foram levar o conhecimento que o rei estava propondo. Olha, existe uma festa, você pode participar dessa festa. E há um massacre, há uma incompreensão da parte desses profetas ao levar a mensagem e da parte do povo ao receber a mensagem dos profetas. Os convidados que se escusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos, de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que recebem a mensagem, mas ignoram, né? Absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era a crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Vamos lá. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria sobre a terra? Mas, como sempre, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Interessante, gente, quando a gente para pensar lá, até sobre a questão da traição de Judas, será que Judas traiu Jesus? Naquele momento que Judas falou, né, ó, Jesus está ali, então me dá minhas moedas aqui, porque, né, vocês vão encontrar ele ali. Naquele momento, será que Judas, ele era realmente um cretino? Ele era um sacana? Ele só queria saber do dinheiro? Gente, na verdade, Judas era um dos apóstolos que mais acreditavam na soberania de Jesus. Só que ele acreditava não na mensagem da vida espiritual e que as pessoas, né, seguindo Jesus pelo homem humilde que era, atingiriam o reino espiritual. Muita da crença de Judas naquele momento era que Jesus revelaria toda a sua soberania em determinado momento, ia dominar aquelas multidões pelo ímpeto, pela intimidação, porque era um rei supremo. E na verdade Jesus veio mostrar que o maior dos reis precisa ser ao mesmo tempo o maior dos servos. Então quanto mais a gente serve, mais humilde a gente se torna, mais elevado espiritualmente a gente é. Então alguns apóstolos de Jesus não compreendiam isso. Então por isso a gente hoje vê, Jesus era um traíra, né? Trocou por meia dúzia de moeda. Na verdade, Judas naquele momento queria que Jesus se revelasse e apresentasse toda a sua soberania perante aquelas pessoas que não acreditavam nele. Mas Jesus não ia impor a sua mensagem a ninguém.
Ele estava ali para conversar por parábolas, para conversar com aquele povo mais limitado, mais ignorante, para que aquelas pessoas compreendessem que Deus está aqui dentro, fala com a gente todos os dias, que a verdadeira igreja existe aqui dentro, na nossa conexão com o Pai Criador, que a mensagem ela pode ser compartilhada, que ela deve ser levada para outras pessoas, mas não impondo. Porque muitas pessoas vão querer ignorar aquela mensagem, vão desvirtuar aquela mensagem. E às vezes os evangelistas iam impor uma mensagem porque decoraram, mas não internalizaram aquele conhecimento. Então, quando às vezes a gente está conversando aqui sobre o Evangelho e a gente lê uma passagem que a gente já leu antes, a gente fica, tá, beleza, então a parábola do semeador, saiu a semear, jogou as sementinhas, caiu em 4 terrenos diferentes, tá, beleza, essa eu já sei. Essa eu já sei, a gente está ouvindo com o ouvido da matéria. O convite do Abrir no Evangelho é a gente ouvir com o coração. É a gente ouvir com o nosso perispírito. É a gente ouvir com o nosso corpo búdico, que está lá super evoluído. O objetivo de cada passagem do Evangelho não é você decorar. Não é você rezar 10 Ave Maria e 20 Pai Nosso. Não, o objetivo da gente aqui é a gente internalizar, por mais que seja um aprendizado um pouco complexo, às vezes um pouco aparentemente distante, mas todo dia que termina aqui a gente vê o quão prático isso é, né? Mas aparentemente, nossa, tem as palavras difíceis, tem umas parábolas que a gente não compreende. Aí que tá. Esse é o nosso objetivo aqui. É tentar extrair alguma compreensão, algum aprendizado dessas palavras que foram ditas há 2000 anos para um público mais limitado. Para pessoas que tinham um comportamento, uma cultura muito enraizada. Então a gente precisa hoje entender o que é que Jesus queria transmitir com a sua mensagem evoluída, mas numa linguagem muito típica daquela civilização. Entende por que aparentemente muitas parábolas aqui, muitas falas de Jesus parecem complexas demais e a gente não consegue captar? É por isso, porque ele estava adaptando a linguagem dele àquele público. E o que a gente precisa fazer hoje? Entender como que aquelas pessoas compreenderiam e atualizar essa mensagem para hoje. As mensagens de Jesus, elas são 100% contemporâneas. Elas são atemporais, na verdade. Elas são atemporais. Só que elas se vestem de uma linguagem daquela época em que o Evangelho foi construído, e a gente precisa hoje interpretar isso. Do mesmo jeito que ele fala lá para os servos do rei, né, irem espalhar a ideia da festa, a gente precisa entender qual é esse convite. O que é essa festa? O que é o convite de vir celebrar o amor, vir celebrar o mundo espiritual, vir celebrar o meu planejamento reencarnatório? Rodrigo, mas espera aí. O planejamento reencarnatório é cheio de perrengue, é cheio de boleto que eu tenho que pagar de outras vidas. Eu tenho que celebrar o boleto? Sabe por quê? Quando chega o boleto da internet na sua casa, o que significa aquele boleto? Significa que eu vou ficar R$400 mais pobre, que eu tenho que pagar internet, celular, televisão. Opa! Espera aí. O boleto significa que eu vou ficar mais pobre, ou o boleto significa que eu tive a oportunidade de desfrutar de uma tecnologia durante 30 dias, durante todo aquele período? O que é que significa o boleto que a gente tem a pagar? Significa que a gente usufruiu, e aí por causa disso, a gente precisa da paga, a gente precisa pagar por aquilo. Isso eu estou trazendo o boleto literal, né, gente? Agora, o boleto metafórico que a gente fala aqui, que são as provas e expiações, são as nossas encarnações. Se eu desfrutei da matéria, ao invés de usar a matéria para desfrutar da evolução moral,
Opa! Se eu desfrutar da matéria, por exemplo, passar uma encarnação inteira, enchendo o pote, enchendo o goró aqui, é claro que esse boleto vai chegar. Quando eu vou no bar, eu tomo lá um monte de cerveja, a conta chega no final, não chega? Pois é, esse tipo de conta chega dentro de um planejamento reencarnatório em que a gente precisa, por exemplo, recuperar uma ferida que ficou no fígado, porque a gente abusou do álcool numa outra encarnação. Então a gente precisa reparar isso. Esse é o boleto. Só que, gente, Jesus naquela época, como é que ele ia explicar essas coisas todas? Ele explica dizendo que os servos foram espalhar a notícia da festa, que muitos ignoraram e até muitos foram massacrados, porque não compreenderam o convite para a festa. E se a gente não tentar se esforçar para compreender através dessas parábolas qual é a verdadeira mensagem de Jesus, a gente vai ser massacrado também. A gente vai ignorar e vai olhar para os campos. A gente vai ignorar a mensagem e vai arrumar o que fazer. Vai assistir uma série e não vai compreender o que é o chamado. Está fazendo sentido agora para você? O que é essa parábola que tem uma roupagem difícil, que tem uma coisa aparentemente incompreensível? E quando a gente está conversando aqui, a gente começa a entender o que Jesus queria dizer com tudo isso? Boa, gente, está fazendo sentido? Legal. Porque quando a gente lê isso pela primeira vez, a gente acha que Jesus perdeu as estribeiras ali. Nossa, ele pirou o cabeção ali na hora de mandar essa parábola, eu não entendi nada. Mas conforme a gente entende a intenção dele, a mensagem por trás dessa figura de linguagem que é a parábola, aí a coisa começa a ficar mais compreensível. Deixa eu ler mais um trechinho aqui. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam os seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, que é você acreditar num Deus único. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral, olha isso, para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para chamar a observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Então Jesus traz essas parábolas para que a gente parasse de apenas cultuar as palavras e passar a compreender as ideias que as parábolas servem, que as palavras servem de veículo para chegar no coração das pessoas. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado das coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer às festas das bodas. Então, quando os servos foram lá convidar as pessoas e eles se recusaram, eles disseram: eu estou ocupado aqui trabalhando, eu estou ocupado lendo aqui os textos. Mas, ao ler os textos, você está internalizando o convite ao banquete espiritual? Quando o rei
convoca os seus servos para espalhar as boas novas, para convidar para a festa. Gente, o rei está dizendo que você não precisa se ater aos seus pergaminhos se você não compreende qual é a verdadeira ideia por trás desses textos. Eu estou te chamando aqui na prática. Vem para a festa, vem compreender o que a gente está celebrando aqui. E quando a gente ignora esse convite, dizendo que a gente está ocupado com as coisas mundanas, esse é o ponto do massacre. Esse é o ponto de você chegar na festa com uma roupa errada. Esse é o ponto que Jesus está querendo transmitir, de o rei abrindo os salões para poder receber as pessoas para a festa. Muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim e lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ninguém ser convidado, não basta dizer ser cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. Concluindo aqui, gente, isso é ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Então teve gente que ignorou o convite, teve gente que mal sabia convidar outras pessoas, e teve gente que aceitou o convite, mas não veio pronto para o plano espiritual, não veio pronto para o banquete celestial. Esse é o caso da pessoa que foi lá, mas não foi com a túnica nupcial, que era um costume, né? Você vai ser chamado para um banquete do rei, você tem que ir trajado da forma correta. Você está sendo convidado para aproveitar todas as benesses do plano espiritual. Vá trabalhar internamente para que você seja recebido até no mundo de regeneração, como a gente fala sempre aqui. Para finalizar, quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Eis porque Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Então, gente, é uma passagem que, na parte da parábola, a gente viaja na maionese, a gente não entende de primeira. Conta aqui, quem é que já tinha lido essa passagem, ou quem, ao ouvir aqui a passagem, falou: gente, eu não estou entendendo nada, acho que o Rodrigo pegou o livro errado, e eu não estou entendendo o que essa parábola quer dizer. Confessa aqui, quem aqui achou essa parábola muito difícil? Oi, da Silva, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Denise. A Shirley falando: melhorou muito o meu entendimento, mas não é fácil. Realmente não é. É para isso que a gente está aqui junto, para a gente ir decifrando tudo isso. Já conhecia, mas nunca tinha entendido. Então, Shirley, é justamente esse ponto. Quando eu li isso aqui sozinho, também não entendi lufas, tá? É aqui conectado com vocês, conectado com a espiritualidade, que a gente começa a compreender um pouco essas coisas. Ficou um pouco mais claro, Shirley? Legal, que bom. Então você vê, né? O rei, ele abre os salões dele. Manda chamar todo mundo aqui pra festa. Venha pra festa, a festa vai começar. E a galera vai lá chamar. Mas, gente, o pessoal não compreendeu que quando o rei falou: o banquete está servido, você não precisa matar o teu gado. Você não precisa massacrar ou ser massacrado com um convite. Você não precisa impor às pessoas. Apenas divulgue: o banquete está servido. E aí, quando você massacra os seus servos, quando você mata o seu gado para você levar uma contribuição para o rei não pediu isso. O rei só pediu: venha. Convoque as pessoas e venha. Clica na gaivotinha e chama para participar do Abrindo Evangelho, gente. O Papai do Céu, Deus lá chamando. Vamos lá, gente. Vamos ler isso aqui, vamos decifrar o que está aqui nesse livro. Vamos tentar entender e trazer para a prática o que é esse banquete celestial que Jesus trouxe para a gente.
Então, quando a gente entende a mensagem, a ideia por trás dessas palavras difíceis, a gente consegue levar uma mensagem para casa. E é isso que eu quero que você coloque aqui comigo. Do que você entendeu de toda essa passagem, da explicação, da inspiração, da espiritualidade aqui hoje, o que você leva para essa semana? Será que você se sentiu convocado para esse banquete? Você é chamado e você se escolheu? Será que você é um escolhido para esse banquete? E ao ir para o banquete, será que você vai usar a roupa correta? Quanto que você está buscando vestir uma roupa correta para poder entrar no reino dos céus? Quero ouvir de você aí. O que você captou de toda essa nossa passagem aqui hoje? Quando vocês vão comentando aí, deixa eu ler o que vocês disseram. Eu sempre acho difícil, mas eu faço... obrigado, Sheila. Mas você faz ficar mais leve. Não é só eu, não tô aqui sozinho não, tá, gente? Tem eu, tem o livro, tem a galerinha toda aqui junta e tem vocês juntos. Então, quando vocês perguntam, a coisa fica mais clara. A gente está trocando energia. Você digitando aí no seu celular, a gente está trocando energia. Então, às vezes, uma dúvida sua, uma pergunta sua, é justamente que ajuda a esclarecer a dúvida de outras pessoas. Então, perguntem, compartilhem, comentem. Da Silva, parabéns pela inauguração da casa. Pô, eu fiquei tão feliz, né, gente? Gente, domingo a gente inaugurou a casa do Gresg. Então agora a gente continua com as atividades online, a gente também vai ter atividade presencial lá na freguesia. Denise, chegou agora, mas o Gandalf tem uma passagem lá no Senhor dos Anéis que eu acho muito legal. Ele fala assim: o mago nunca está atrasado. Ele sempre chega no momento certo em que precisam dele. Então não importa a hora que você chegou, Denise, o que importa é que você está aqui e a gente precisa ouvir o que você tem a dizer. Mas eu não ouvi nem um pedacinho. Beleza, assiste a reprise. Vou subir rapidinho a reprise aqui, assim que a gente fechar o nosso encontro, e você vai poder compartilhar o que você achou desse encontro. Beleza? Então o mago nunca está atrasado, o mago chega no momento certo em que precisam dos poderes dele. Mas vale lembrar que o Abrindo Evangelho começa às 9 horas da manhã, toda terça-feira. Isso aqui, já está escrito na testa aqui. Toda terça-feira, 9 horas da manhã, a gente está junto aqui. Beleza, gente? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Você não precisa esperar que Papai do Céu escolha você. Ele já escolheu você. Ele já está chamando você. Agora, compareça neste banquete com a túnica correta. Compareça a esse banquete e convide outras pessoas, não intimando, mas apresentando o que há esperando a gente na felicidade que é de outros mundos, no reino que não é desse mundo. Vamos buscar se melhorar, se vestir adequadamente, metaforicamente falando, para que a gente seja bem recebido nesse banquete celeste. Legal? Vamos encerrando por aqui então. Foi uma passagem que, como eu falei, aparentemente é muito complexa, mas quando a gente para estudar junto, fica muito mais fácil. Deixa aqui, um beijo no seu perispírito, fica com Deus, foca na tua reforma íntima, leva essa sacada aqui, leva a sacada de hoje de qual é a túnica que eu estou usando para poder ser bem recebido nesse banquete divino. O qual eu estou dedicado à minha reforma íntima para que eu possa chegar do jeito correto lá nesse banquete divino. Deixo um beijo para vocês e a gente vê na terça-feira da semana que vem, 9 horas da manhã. Você que chegou atrasado, você que veio depois, vou subir aqui agora, vou postar aqui agora e você pega o iniciozinho da passagem. Beleza? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.